um resumo sobre os últimos tópicos que tratei aqui no canal a respeito de história da economia ou história do pensamento econômico, no capítulo 6, 7, né, sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Então o livro-texto básico que estou utilizando é um livro que tem um viés, né, um livro que tem um viés à esquerda, socialista, então ele traz pensamentos assim. Eu não sou de esquerda, mas como eu comecei esse livro, eu preciso terminar. Então o capítulo 7 desse livro do Hunt, né, a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Resumo, um dos traços característicos do capitalismo no final do século XIX foi a formação de gigantescas corporações. Então, o capitalismo corporativo, por volta do ano de 1840 até 1873, num contexto europeu e inglês, principalmente, e também americano, né? E aí, um dos traços característicos do capitalismo no final do século XIX foi a formação de gigantescas corporações. As principais indústrias foram submetidas a um controle cada vez mais centralizado. Paralelamente à concentração industrial e em proporções igualmente surpreendentes, ocorreu a concentração das rendas em mãos de uma pequena porcentagem da população. Em vista desses fatos, seria lógico supor que a ideologia liberal clássica, calcada na análise de uma economia composta por inúmeras empresas pequenas e relativamente fracas, perderia sua atualidade e cairia em desuso. E efetivamente criaria-se um imenso abismo entre a teoria e a realidade econômica. Contudo, a ideia de que a economia de mercado canalizava o interesse pelo lucro para práticas socialmente proveitosas constitui uma apologia por demais elegante da busca desenfreada de lucros para ser abandonada com tanta facilidade. Assim, a ideologia clássica foi revigorada e atualizada pela nova escola neoclássica dos economistas, como já tratei em vídeos anteriores também, sobre os principais nomes dessa construção da teoria neoclássica, por exemplo, William Stanley Jevons, Carl Mengel, Leon Walras são os três principais aí. A construção de uma teoria dedutiva elaborada possibilitou aos economistas neoclássicos atualizar as tradicionais prescrições políticas do laissez-faire, que é o deixar ir, que iniciou lá na fisiocracia, na verdade. Os economistas neoclássicos conservadores atribuíam ao governo exclusivamente funções que resultassem em proveito direto e indiretamente da lucratividade dos negócios. Já os economistas liberais julgavam que o governo deveria intervir também em um número limitado de áreas em que os mecanismos do livre mercado não maximizavam o bem-estar social. A teoria econômica neoclássica, tanto do ponto de vista dos liberais quanto dos conservadores, continuava sendo, em sua essência, uma ideologia destinada a legitimar o status quo. Lembrando que é um livro socialista, então ele entende isso aqui como ideologia, mas na verdade é um pensamento econômico, né? Por fim, o darwinismo social e a ideologia da maior parte dos homens de negócio encampavam, ele relaciona também liberalismo com darwinismo social, encampavam grande parte das conclusões apresentadas pelos economistas neoclássicos, embora em bases totalmente diferentes consideravam socialmente benéfica a concentração do poder corporativo, bem como das riquezas e rendas pessoais que atribuíam a superioridade evolutiva dos homens abastados. Bom, então esse é um breve resumo de todo esse capítulo 6, né, sobre o poder corporativo e o laissez-faire. Eu fico por aqui no próximo vídeo, então farei uma breve revisão novamente desse capítulo, mas não usando o texto, mas trazendo os tópicos de todo o capítulo. O livro-texto básico que estou utilizando, já mostrei, né? História do Pensamento Econômico, do William Hunt. Valeu. William não, né? Cadê o nome do autor, rapaz? Me fugiu aqui. E.K. Hunt, na verdade a gente chama de Hunt simplesmente. Não sei de onde que eu tirei o William. Valeu.